âmbito federal, o que é importante destacar foi que já na semana passada, o Comitê Gestor do Simples Nacional editou um ato prevendo a possibilidade de postergação, de diferimento do pagamento do Simples, referente às competências de março, abril e maio, que poderão ser pagas em outubro, novembro e dezembro do ano de 2020. Também no âmbito federal foi prorrogado o prazo de validade das certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativa, que estejam válidas a partir do momento em que foi publicado esse ato, que foi nessa semana, que permitiu a prorrogação do prazo. Também ainda na esfera federal, foram editados atos reduzindo alíquotas do imposto de importação e do IPI na importação, sobre a importação de produtos destinados ao combate ao coronavírus. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editaram atos tanto para regulamentar a sua atuação nesse período, estabelecendo, por exemplo, a possibilidade do contribuinte ser atendido virtualmente, quanto também suspendendo o prazo para que o contribuinte apresente defesa em alguns recursos na esfera tributária, e a própria PGFN editou um ato estabelecendo que vai suspender pelos próximos 90 dias os atos de protesto dos débitos inscritos em dívida ativa. No âmbito estadual, acabou de encerrar uma entrevista concedida pelo governador de estado e o secretário de Planejamento, no qual foi questionado em relação à possibilidade de redução da alíquota de ICMS. O governador mencionou que não existe nada concreto ainda, mas que é algo que está sendo estudado e pode vir a ser anunciado, portanto, uma alteração de alíquota nos próximos dias. O que há de concreto é uma suspensão dos prazos para defesa na esfera administrativa no estado do Paraná. Da mesma forma, no município de Curitiba, por exemplo, em que há apenas um ato determinando a suspensão do prazo para oferecimento de recursos na esfera administrativa. Alguns municípios já estabeleceram postergação de pagamento de ISS, de IPTU, assim como alguns estados também já anunciaram prorrogação de certidões. Nós acreditamos que é bastante provável que nos próximos dias, tanto o estado do Paraná quanto o município de Curitiba ou outros municípios no Paraná também venham a anunciar medidas relacionadas à postergação da validade de certidões, a suspensão de prazos, caso o seu município não tenha feito isso ainda, é possível que ele o faça, e também, eventualmente, medidas como adotada pelo governo federal de parcelamento. Pois é, o parcelamento, cujo prazo é até amanhã, foi editado por uma portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, só se aplica, portanto, a débitos que estejam inscritos em dívida ativa, não apresenta descontos de multa e juros e permite que esses débitos federais possam ser pagos em um prazo maior, um prazo aí que pode chegar até 90 parcelas, dependendo do débito e dependendo da natureza do contribuinte. Tudo isso regulamentado em uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em relação ao futuro, há um pleito da advocacia, inclusive, no que se refere à regulamentação da portaria número 12 do Ministério da Fazenda do ano de 2012, que permite a concessão de uma postergação de pagamento, de um diferimento para contribuintes sediados em municípios nos quais tenha ocorrido a decretação do estado de calamidade pública. Como isso aconteceu em alguns estados, como por exemplo no Paraná, há um pleito para que se regulamente isso por ato da Receita Federal e da PGFN e que aí se permita então essa postergação do pagamento, do mesmo modo que ocorre no Simples Nacional, só que aí eu estou falando em relação aos tributos federais de maneira geral. Importante destacar que neste cenário as alterações são diárias, com edição de novos decretos tanto municipais quanto estaduais e federais e edição de medidas provisórias. Então, para que você se mantenha informado, a FACIAP estará promovendo a sua atualização no âmbito jurídico.